Olá, meu amado irmão, olá, minha amada irmã, tudo bom com vocês? Espero que sim. E aquilo que não estiver, a gente vai apresentar a Deus em oração. E aquilo que estiver, a gente vai agradecer a Deus em oração. Mas antes da gente entrar na oração, eu gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que está lá no livro de Provérbios 12, no primeiro versículo, que diz assim: Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é estúpido. Não é novidade para ninguém que o ser humano sempre teve dificuldade para lidar com as críticas, mesmo quando essa crítica ela vem de forma construtiva. Muito porque a maioria das críticas elas vêm com um certo constrangimento, uma certa exposição, uma demonstração de fragilidade. E o ser humano ele sempre teve dificuldade para lidar com essa fragilidade. Porém, toda vez que a gente deixa de amar a repreensão, como diz a palavra, quando a gente tenta nunca estar errado na situação, a gente não aprende, a gente não cresce como ser humano, a gente não cresce como homem, como mulher de Deus. E a gente perde muitas bênçãos por conta disso. E reconhecer é bom, porque a gente aprende. Quando a gente chega num certo nível de entendimento, de aprendizado, a gente não está preocupado muito com o erro, porque a gente tem credibilidade. A gente sempre faz o certo e a gente tem um saldo positivo sempre muito bom. Então, eu recomendo cada um de vocês. Eu faço isso comigo todos os dias. Eu amo a repreensão. Eu amo quando alguma pessoa chega e fala: Yuri, você está precisando de fazer isso aqui. Porque a gente vai chegando num certo nível, a gente vai evoluindo como pessoa e até para a pessoa chegar na gente e chamar atenção é mais difícil. Porque é a gente que está sempre ali atento, é a gente que está sempre dando um toque, a gente tem sempre uma palavra de muita relevância, a gente está sempre assim, num patamar elevado, a gente é o conselheiro. E tem gente que respeita tanto a gente que não chega e não chama atenção. E para quem ama a repreensão, é algo muito difícil de, às vezes, ser repreendido. Então, assim, normalmente a gente ama e a gente não é. Primeiro porque a gente não faz muita coisa errada, mas também porque quando tem um toque importante, às vezes a pessoa ela não chega e não fala com a gente. E só que tem um detalhe, a gente chega e fala. Só que tem hora que a gente chega e fala com quem a gente ama, com quem a gente está vendo, que está fazendo algo que não é legal, que não vai agregar. Talvez a pessoa não consiga entender isso hoje, talvez a pessoa ainda não enxergou esse cenário. Mas a gente já tem o feeling, a gente já tem o time, a gente já conhece. A gente já sabe o resultado disso. A gente vai comentar com a pessoa, vai dar um conselho. Às vezes a pessoa nem te desrespeita, às vezes a pessoa até te escuta, mas ela não gosta. Ela prefere ser teimosa, ela prefere não seguir, e isso não tem um resultado bom na vida dela. A pessoa não cresce como indivíduo, ela não evolui, e a ignorância, não que eu falo em ignorância de chamar a atenção, mas a ignorância de simplesmente não ter o conhecimento, a gente paga muito caro por ela. Então, assim, o fato de não ter um entendimento de algo, a gente paga por coisas relacionadas que estão em volta daquilo ali e que a gente às vezes nem sabe, coisas que a gente não precisava de fazer, amizades que a gente perde, coisas que a gente faz simplesmente porque a gente não tem o conhecimento. E a própria palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é só falta de conhecimento bíblico, não é só falta de proximidade com Deus, é falta de conhecimento. A falta do conhecimento, ela é muito grande na maioria das pessoas. E quem tem entendimento, quem ama a repreensão, quem escuta conselhos, quem presta atenção nas coisas e está sempre procurando melhorar, essas pessoas têm resultado. E é esse tipo de pessoa que tem conhecimento, que ama a repreensão e que está sempre procurando melhorar. Então, quando você está apto a ouvir uma crítica, significa que você está aberto ao novo. Significa que você quer melhorar como indivíduo, como pessoa. E uma das formas mais incríveis, uma das formas de demonstrar toda essa humildade, de reconhecer que a gente é falho, de reconhecer que a gente precisa de melhorar, é em oração.
Por isso eu te convido para orar, porque esse versículo, a gente consegue embasar ele muito bem com a oração, porque a oração a gente está sempre agradecendo, na oração a gente está sempre clamando, na oração a gente fala que a gente não dá conta, a gente fala que a gente é falho, a gente fala que se Deus não vir, não agir e não nos direcionar, a gente não vai conseguir. Então apresente para Deus todos os seus problemas e agradeça a Ele o entendimento e toda a sabedoria que Ele tem concedido para você e a proteção pela sua família. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento iniciamos mais um clamor ao Senhor, porque amamos o Teu conhecimento e amamos a repreensão que vem do Senhor, porque o Senhor repreende aquele que o Senhor ama. Nós sabemos que enquanto o Senhor estiver nos repreendendo, enquanto o Senhor estiver nos chamando a atenção, isso é significado que o Senhor nos ama, isso é significado que o Senhor preocupa com a gente, isso é significado que estamos evoluindo como pessoas. Continue a nos orientar, continue a nos repreender, e se de alguma forma ou de outra a gente não estiver te escutando, Senhor, se de alguma forma ou de outra a gente não estiver entendendo o que o Senhor está falando conosco, tenha paciência com nós. Insista, fale e faça com que eu e meu irmão venham se tornar pessoas melhores, venham se tornar referência para outras pessoas também, para que a gente possa seguir o Teu legado, para que o Senhor possa nos usar como canal de graça, para que a gente venha orientar, para que a gente venha aconselhar, para que a gente venha repreender um irmão, uma pessoa que a gente ama, quando for necessário. Então venha estar falando conosco, Pai, venha estar nos auxiliando, venha estar direcionando nós, as pessoas, e venha estar direcionando as pessoas até nós. Pai, usa quem o Senhor quiser para nos orientar e nos use a quem o Senhor quiser para que a gente também possa orientar. Então, iniciamos esse clamor ao Senhor para que a gente venha ter humildade para saber a hora que a gente tem que falar e para saber a hora que a gente também tem que escutar. Então eu clamo ao Senhor para que o Senhor vá de encontro a essa família nessa hora. Visita esse filho que às vezes não tem respeitado seu pai, que às vezes não tem ouvido os conselhos dos seus pais e tem sido desobediente, tem descumprido a palavra, tem quebrado princípios. E talvez esse filho não está conseguindo entender que o cenário não é bom. E também, Pai, eu peço que o Senhor vá de encontro a esse pai, essa mãe, que está tentando passar essa orientação boa, mas talvez não está tendo conhecimento suficiente para passar. Talvez não está conseguindo entrar na linha de raciocínio do filho, não está conseguindo se expressar, não está conseguindo se explicar da forma adequada e talvez o filho não está entendendo. O filho às vezes está sendo desobediente porque ele simplesmente não compreendeu e quando a gente não entende, a gente simplesmente não concorda. Então peço ao Senhor que venha dar entendimento e venha dar sabedoria para esse pai e para essa mãe também, para falar com seu filho. E para esse filho que está escutando, para entender o teu pai, para entender a tua mãe. Então nós clamamos ao Senhor que vai de encontro àquele que necessita agora de uma repreensão. E também vai de encontro àquele que vai repreender, aquele que vai ser boca do Senhor aqui na terra, para que venha fazer isso com excelência, para que venha fazer isso da melhor forma possível, para que venha ser inspirado pelo Senhor e venha ter sabedoria e entendimento para repreender. Porque muitos não sabem chamar atenção, muitos não sabem conversar com seus próprios filhos, muitos pastores não sabem orientar as suas próprias ovelhas, muitos líderes não sabem liderar os seus liderados. E não é assim que funciona. Não adianta só a gente falar o que é certo. A gente tem que falar o que é certo, mas a gente tem que usar a expressão correta. A gente tem que ter educação. A gente tem que ser respeitado e não temido. Então eu clamo ao Senhor que o Senhor venha direcionar este teu filho a ter mais humildade no coração para reconhecer, ter mais humildade no coração para aprender, e esse líder também ter a mesma humildade para continuar aprendendo e também ter essa humildade para, na hora
que for repreender, na hora que for chamar a atenção, saber fazer isso com excelência. Guia cada um de nós, Pai, que a gente venha ter cada vez mais respeito, que a gente venha ter sempre humildade para reconhecer, humildade para chegar e falar na língua da pessoa, entender o lado da pessoa, porque às vezes a gente chega, chama atenção e a gente fala, eu tô te entendendo, eu sei que tá difícil, eu sei que é assim, não tô falando que é fácil, mas olha, pensa comigo. E para quem sabe chegar, o resultado é diferente. Então não adianta só você ter posse da informação, você tem que saber passar essa informação também. E por isso nós glorificamos e exaltamos ao nome do Senhor, para que o Senhor venha nos direcionar, para que o Senhor venha nos ensinar, para que a gente venha fazer isso da forma que o Senhor quer, para que a gente venha fazer isso da forma que tem que ser feita. E o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é a nossa referência, o Senhor é a nossa base e o Senhor é a nossa instrução. Então que nós possamos conseguir, Pai, ser admirados por aqueles que nos escutam, por aqueles que nos têm como referência, para que deste modo a gente possa mudar o ambiente, para que deste modo a gente possa direcionar mais pessoas. E se de algum modo ou de outro a gente não ter essa referência, talvez a gente fala, nossa, mas não tem como eu pegar ninguém como exemplo, não tem como eu fazer isso porque fulano é certo ou fulano é errado, eu não sei. Eu peço que o Senhor venha direcionar este meu irmão, direcionar essa minha irmã, para sair do local, para ir para outro ambiente, ou para entender que na verdade é ela que está errada, ela não tem razão, está implicando com a pessoa errada, está sendo um pouco ignorante mesmo, não está conseguindo enxergar, ou talvez esteja no lugar errado mesmo. Já era para ter saído de lá há muito tempo, mas está insistindo, está visitando, está frequentando e ele não tem nada de produtivo para aquela pessoa, não tem nada para aprender. Ele não é um ambiente que ela deveria nem estar nele. Eu peço que o Senhor venha trazer essa sabedoria, trazer esse entendimento para o meu irmão e para a minha irmã. E dessa forma, nós oramos ao Senhor e dessa forma nós agradecemos ao Senhor por tudo que tem nos feito e nos guarda e entende a humildade do nosso coração, vê a pureza da nossa oração e nos ajuda. Em nome de Jesus, nós te amamos e amamos a repreensão do Senhor, porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, fique com Deus e volte para mais orações. Amém?